Deus. Amados, já pedi para vocês abrirem as suas Bíblias comigo, para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 4 também. Filipenses 4, do verso 4 ao verso 9. Glória a Deus. Antes de nós lermos, deixa eu orar com vocês. Vamos orar? Pai de amor, quero render graças ao Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de estarmos mais um dia, mais um domingo na Tua casa e podemos ouvir a Tua palavra. E o meu pedido é que o Senhor fale conosco, use a minha vida, a minha boca como profeta do Senhor para ministrar ao coração da Tua igreja e o coração dos meus irmãos, da Tua igreja, seja preparado como uma boa terra para receber a semente da Tua palavra, que gera mudanças, gera transformação nas nossas vidas, gera cura, gera restauração, Pai. Em nome de Jesus, gera quebrantamento. As mudanças que nós precisamos, Pai, que possa gerar em nossas vidas. Nosso coração possa estar aberto para receber a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao verso 9. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, eu quero falar de um tema hoje através desse texto. Um tema que é muito atual, né? E na verdade me veio esse texto, esse tema ao coração, dentro de coisas que, nos últimos tempos, até em especial nas últimas semanas, eu sei que todos vocês observam, mas em especial eu tenho observado nas últimas semanas acontecer isso. Não acontecer, é como tem cada vez mais se agravado isso. Eu quero falar um pouquinho com vocês, queridos, sobre ansiedade. Eu quero falar sobre esse tema que é tão atual, tão importante. E hoje, queridos, eu acredito que é um dos grandes desafios, um dos grandes inimigos que nós temos enfrentado, que é até considerado aí como o mal desse século, né? Ansiedade, depressão, né? E é nítido quando a gente olha ao nosso redor, às vezes na nossa família, no seio familiar, às vezes, queridos, dentro de casa. É nítido que isso não é só uma estatística. É nítido quando a gente olha aí que, infelizmente, tem sido uma realidade a questão da ansiedade, queridos. Amém? E eu quero falar com vocês sobre vencendo a ansiedade. Como a igreja tem lidado com essa realidade e o que a Bíblia diz acerca desse assunto. Amém? Primeiro eu quero começar dizendo, queridos, como eu disse aqui, eu acredito que é um dos grandes inimigos que nós temos enfrentado hoje, nos dias de hoje. Eu falei para vocês aqui que observando, que eu tenho observado, queridos, esses tempos,
muito quadro de enfermidade físico, emocional, né, no meio da igreja. E eu tenho observado, queridos, esse inimigo querendo se instalar nas nossas vidas, querendo se instalar na nossa casa, né? E eu estou falando aqui com propriedade para vocês. Esse inimigo, ele quer vir e se instalar nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, mas em nome de Jesus, ele não vai se instalar nas nossas vidas, não vai se instalar nas nossas casas. Amém, queridos? Uma coisa é, às vezes nós estamos sujeitos a passar por certas coisas, mas nós não aceitarmos, queridos, certas coisas nas nossas vidas, não aceitarmos simplesmente como algo normal e nos apropriarmos de algo que não é para vivermos assim. Vocês estão comigo, queridos? Em nome de Jesus. E eu digo isso, como eu disse, com propriedade. Eu tenho visto isso na minha própria vida tempos atrás, com alguns irmãos até compartilhei. Queridos, às vezes certas situações que querem realmente, sabe, te roubar, te deixar ansioso, te deixar acelerado. E há tempos atrás, dias atrás, teve 2 episódios que eu tive que ir ali no PA, né, no médico. Um foi com o Davi, né? Foi com o Davi. Eu não lembro ao certo o que foi. Eu acho que foi quando o Davi tinha machucado o pé, né, que tinha pisado num prego. Eu tive que ir no hospital com ele, para tomar injeção de tétano. E ali eu vi, queridos, estava cheio o PA. Como eu vi, só dando uma olhada ao redor, pessoas sofrendo com essa questão de ansiedade. Diz que essa é uma enfermidade que mais tem assolado as pessoas nos dias de hoje. Em especial, quando eu estava com o Davi, eu acredito que o Davi vai se lembrar, teve uma moça que estava sentada lá e na hora ela teve uma crise. Ela teve uma crise de ansiedade, queridos. E como eu fiquei com o coração apertado de ver aquilo, queridos. E esses dias atrás eu tive que ir com a pastora também no hospital. E novamente estava lá no PA e vi outra pessoa tendo crise de ansiedade. Né? E isso eu tenho visto que tem se tornado, entre aspas, cada vez mais comum. Mas e a gente? E nós, a igreja? Como é que a igreja tem visto? Como é que a igreja tem lidado com isso? E aqui, queridos, é uma palavra para nos fazer pensar, e eu quero que a gente pense, queridos, e o que eu vou compartilhar com vocês é a Bíblia, são textos, para que a gente pense o que Deus fala a respeito disso e como nos posicionarmos a respeito disso, para que a gente não vá engolindo qualquer coisa, para que a gente não vá engolindo as mentiras do diabo. Nós estamos no mundo, não estamos isentos de passarmos por enfermidades, como eu disse, essas coisas que têm acontecido, mas o que nós não podemos é não andar conforme o curso desse mundo. O que nós não podemos é estar desesperados como as pessoas desse mundo estão desesperadas, desesperançados como muitas dessas pessoas estão desesperançadas. Não é para nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar as mentiras de Satanás no nosso coração, na nossa mente. Hoje eu falei um pouquinho sobre isso no Tadel também. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos nos apropriar, eu falei disso na ceia, nos apropriar de quem nós somos, do que Cristo conquistou por nós, e tomar posse disso e viver como a vida que Deus preparou para nós. Amém, queridos? Amém? E a ansiedade é um mal que tem afetado muita gente. E nós temos visto isso dentro da igreja. Nós temos visto isso nos líderes da igreja. Nós temos visto isso na vida dos pastores. Eu tenho conversado com muitos pastores, faço parte do conselho de pastores. Isso tem crescido também, o número de ansiedade, o número de depressão entre os ministros, entre os pastores. Como é que nós estamos vendo isso e lidando com isso? Agora a palavra não é ficar aqui dando ênfase para a ansiedade, a palavra é vencendo a ansiedade. Vencendo a ansiedade. Amém? Como que a igreja tem lidado? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês,
Eu quero que você abra em Mateus capítulo 6, o verso 25, depois nós vamos voltar aí em Filipenses. Mateus 6, o verso 25. Esses dias eu estava compartilhando com alguns irmãos também, eu acho que eu compartilhei um pouquinho com o pastor Paulo. Eu não lembro com quem mais eu compartilhei, se foi às vezes com o Tiago, com a Mia, eu não lembro. Mas às vezes, sabe, esse inimigo querendo se instalar na minha vida. E eu aprendi algo, queridos. A palavra de Deus, realmente, como a palavra de Deus nos liberta. Eu sei que nós estamos, não, por sermos filhos de Deus, nós não estamos sujeitos, não estamos isentos de passar por algumas coisas. Mas sabe, eu aprendi algo assim, não é para minha glória, mas é o entendimento da palavra. Quando são coisas que não estão de acordo, eu não aceito na minha vida, queridos. Eu não me aproprio daquilo, eu me aproprio do que a palavra diz. E independente muitas vezes de sentimentos ou circunstâncias, eu creio no que diz a palavra, né? E quando vem gigantes que se levantam como esse tipo de gigante, na minha vida não. Na minha casa, não. Esse engano, não. Amém? Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre ansiedade, queridos. Mateus 6, 25 ao 34. Diz assim. Eu quero falar a primeira coisa sobre o que a Bíblia fala. Qual o conceito bíblico de ansiedade? Como eu disse, eu quero ver dentro da Bíblia. Se formos falar de definição de ansiedade, mas eu quero ver aqui o conceito bíblico. E esse texto ele fala sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, diz assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz, não andem ansiosos. Não andem ansiosos quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, não armazenam em celeiros, não estão preocupadas. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês, que são filhos, muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que você se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, não andem ansiosos, dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Verso 32. Pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, igreja, é esses que vivem correndo atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, o Pai de vocês, Ele sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então aqui eu li esse texto para a gente falar um pouquinho sobre o conceito de ansiedade. De forma bem simples, queridos. O que nós observamos? O que é ansiedade? De acordo com esse texto, ansiedade é a gente andar preocupado. Especificamente nesse texto aqui está falando sobre, às vezes, algumas necessidades que nós temos. O escritor diz aqui, preocupado com o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir. Preocupado com coisas que são necessidades que nós temos. Então, ansiedade é você andar preocupado com necessidades que nós temos. Aqui ele especificou algumas, comida, bebida, veste, mas tem outras necessidades que nós temos, que são necessidades. E a ansiedade, queridos, segundo esse conceito, é andarmos preocupados com essas coisas.
se essas coisas vão ser supridas ou não. É andarmos assim, inquietos, preocupados. E não só isso, né? É andarmos também preocupados e atormentados na nossa mente, dizendo, no que diz respeito ao futuro. Porque o texto diz, não se preocupem com o amanhã. Não fique preocupado com o amanhã vai trazer as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Então, a ansiedade também, além de andar preocupado com necessidades que nós temos, a ansiedade, segundo o conceito bíblico, é estar preocupado com um dia de amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. E eu não estou dizendo aqui de uma preocupação lista, aonde nós... quando nos preocuparmos com o futuro, aonde nós temos que nos preparar para o futuro, não é essa preocupação. Mas é algo, queridos, de nos preocuparmos com coisas que não estão nas nossas mãos. Você se prepara, faz o que você tem que fazer, mas tem coisas que não estão nas nossas mãos, e nós andamos preocupados, o que vai ser? Como eu vou fazer? Como vai acontecer? Como será? Será que vai ser suprido? Será que vai acontecer? Como será? A ansiedade, de acordo com esse conceito bíblico, esse texto, é andarmos assim, preocupados, inquietos, atormentados na nossa mente, atormentados no coração, no que diz respeito ao dia de amanhã, semana que vem, mês que vem, no que diz respeito a coisas que nós precisamos, necessitamos, e não sabemos, né, a incerteza se vamos ter ou não. E Jesus está nos ensinando na sua palavra, por que que você está preocupado? Por que que você está ansioso? Por que que você está inquieto com essas coisas? Se os pássaros, né, que eles não ficam preocupados com isso, eu cuido bem deles. E vocês são meus filhos. Você acha que eu não vou cuidar de vocês? Eu não vou prover o que vocês precisam? E nós ouvimos a grande diferença, queridos. Aqui eu estou pregando algo que é básico para nós. Nós sabemos disso. Mas e no dia a dia? Como é que nós temos vivido? Então, a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, queridos, que parece óbvio, eu quero dizer para vocês, apesar desse contexto que a gente vive hoje, onde a maioria, não sei se eu posso dizer assim, mas muitas pessoas têm sofrido com ansiedade. Muitas pessoas. E têm entrado dentro da igreja. A igreja, eu estou falando entrar dentro da igreja porque nós fomos chamados para ser um povo diferente. Nós fomos chamados para ser luz, para ser sal. Nós fomos chamados para que as outras pessoas que estão sofrendo com o mal desse século possam olhar para as nossas vidas e dizer, não é possível não viver ansioso. Só que se eles olharem para as nossas vidas e ver a igreja andando desse jeito, mas eu quero para você em segundo lugar, queridos, é possível vencer a ansiedade. É possível vencer a ansiedade. É possível vencer a ansiedade. Por quê? Porque a Bíblia diz. Se eu for me basear muitas vezes nos meus sentimentos, se eu for muitas vezes basear nessa circunstância que a gente está vivendo, no contexto que a gente está vivendo, onde as pessoas têm vivido assim, às vezes vai dizer, é difícil, pastor. Ai, é quase impossível não viver ansioso. Deixa eu dizer algo para vocês com muito carinho, eu digo para mim, com base na palavra, e falo para você dizer isso, abrir a sua boca e declarar, tira essa palavra, é difícil da sua boca. Tira essa palavra que é complicado da sua boca. Tira essa palavra, não parece que é tão difícil, é tão complicado. Eu quero dizer para você, porque a Bíblia diz, e eu fico com o que a Bíblia diz. Eu não fico com o que o meu coração muitas vezes está dizendo, nem as circunstâncias me mostram. Eu fico com o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz, é possível vencer a ansiedade. Porque Jesus está dizendo, não andem ansiosos pela sua vida. Não andei ansiosos, em Filipenses, que nós lemos capítulo 4, por coisa alguma. E se a Bíblia está dizendo para não andar ansioso por coisa alguma, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é verdadeiro. Você crê na palavra dele que é verdade? Você crê que ela é verdade? E se ela está dizendo, então ele está dizendo porque é possível não andar ansioso por coisa alguma. Então o que falta, pastor? Muitas vezes falta o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de andar desse jeito.
Não é um conhecimento no seu intelecto. É um conhecimento que desce no coração. E você diz, agora eu entendi. E esse conhecimento faz com que você tenha paz, que excede o entendimento. Independente das circunstâncias, independente de como o mundo está, você anda em paz. Você não vive ansioso. Por quê? Porque você entendeu essa palavra. Eu entendi. Porque Deus não nos manda fazer nada que não seja possível fazer. E o mesmo Deus que nos manda, não ande ansioso por coisa alguma, é o mesmo Deus que te dá um espírito de poder, que habita em você, crente, habita em você, filho de Deus, para que você seja capaz de andar em paz, e não andar inquieto, preocupado por coisa alguma. Esse espírito está em você, esse espírito está em mim, e esse espírito de poder que está em nós, ele nos capacita, independente das circunstâncias, para nós não andarmos ansiosos. Por isso diga para esse inimigo, aqui não. Na minha vida você não vai se instalar. Na minha casa você não vai se instalar. Na minha família você não vai se instalar. Ele pode até passar por ali, pode até tentar, mas aqui não, aqui você não vai fazer morada. Aqui você não vai fazer morada. Diga isso, querido. Declare isso. Mesmo que você não sinta, mas porque diz a palavra do nosso Deus, é possível não andar ansioso. E não andar ansioso, queridos, não é uma sugestão da palavra. Se você, se possível, dependendo da situação, dependendo do quadro, como estiver a situação, se possível, meus filhos, não andem ansiosos. Não é isso que a palavra está dizendo. Não andar ansioso não é uma sugestão bíblica. Não andar ansioso é uma palavra de ordem do nosso Deus. Ei, não andem ansiosos, igreja. É uma palavra de ordem para mim e para você. E se o nosso Deus dá essa ordem, é porque é possível. Diferente de muitas pessoas que têm andado ansiosas e não conhecem a Deus, nós conhecemos, igreja. Nós conhecemos. Entre aspas, tudo bem, as pessoas que não conhecem a verdade estão andando lá fora assim, e têm andado ansiosas, inquietas, apavoradas, depressivas, elas não conhecem, mas nós temos o antídoto. Nós temos. Está aqui. O antídoto está aqui. Só que nós precisamos tomar. Se nós tivermos contido nas nossas mãos, mas se nós não tomarmos isso, não nos apropriarmos disso, nós continuamos doentes. Nós continuamos enfermos, às vezes com o antídoto na mão. Então não basta ter ele na mão, não basta ter o entendimento dele, que ele cura, que ele faz. Nós precisamos nos apropriar e tomar ele. Tá, pastor, mas na prática, como é que eu faço para vencer a ansiedade, então? Como é que eu faço para vencer a ansiedade, pastor? Em primeiro lugar, volta em Filipenses capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. O verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Primeira coisa, acredite na palavra e não nos seus sentimentos. Queridos, acredite na palavra. A palavra de Deus não seja só uma palavra decorada na nossa boca, mas que essa palavra desça no seu coração. Então leia essa palavra, leia, releia, medite. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu não vou andar ansioso, porque o Espírito de poder está sobre mim. E a palavra de Deus diz que porque Ele está sobre mim, a paz de Deus que excede o entendimento é sobre a minha vida. Eu me aproprio disso e me recuso a andar ansioso. Me recuso a viver ansioso. Então a primeira coisa, acredite na palavra. Acredite. Se quisermos vencer a ansiedade, eu preciso acreditar na palavra e não nos meus sentimentos.
nem nas circunstâncias. Queridos, nós não somos Maria, vai com as outras. Se todo mundo estiver ansioso, por causa do que a palavra diz, eu posso não viver ansioso. Você vai acreditar nas circunstâncias? Você vai acreditar nos seus sentimentos, que é enganoso? Ou você vai acreditar no que diz a palavra? Segundo lugar, capítulo 7, versículo 7. Aliás, o versículo 6 ainda. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas, ao invés de você andar ansioso, em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então aqui dá um grande remédio, que de verdade, queridos, é algo que nós aprendemos, acho que quando nós somos novos convertidos. Mas é a receita, ela não mudou. O medicamento continua o mesmo. Como é que eu faço para não andar ansioso? Pastor, persevere na sua vida de oração. Não ande ansioso, mas em tudo, pelas orações e súplicas. Suplicar é insistir, né? Orar perseverantemente, continuar orando. Amados, eu sou pastor. E eu já percebi na minha vida, muitas vezes, de estar acelerado, ansioso. E eu quero que você pare e pense aqui. Não é para colocar fardo, julgo sobre ninguém. Mas muitas vezes, quando você está muito ansioso, eu quero que você pense, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Eu muitas vezes, queridos, me peguei ansioso e vi que me perdoe, às vezes a minha vida de oração está uma caca. E eu não estou falando da oração, daquela oração que você faz, que já está acostumado. Você levanta, agradece a Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Vai tomar um café, obrigado pelo alimento. Faz aquela oração, às vezes sai para trabalhar e vai conversando com Deus. Ah, pastor, mas eu converso com Deus o tempo inteiro, eu vou conversando. Eu oro na hora do almoço, eu faço uma oraçãozinha. Glória a Deus por tudo isso. Mas eu estou falando de uma oração, queridos, onde você realmente tem um tempo para que você se derrame. Você realmente tem um tempo para que você se conecte com Deus, para que você chore na presença dEle, para que você coloque as suas necessidades, para que você renda graças a Ele, para que você vá aos pés do Senhor e se derrame realmente, a ponto que quando você sai daquele lugar de oração, aquele peso que estava sobre você, você sai aliviado. Você já experimentou isso? Sim ou não, queridos? Ergue a sua mão comigo. É possível, nós já experimentamos, eu já experimentei tempos que às vezes está tão aflito, tão angustiado, mas às vezes ir para um tempo de oração, e eu não estou falando aqui de um rito, e também nem de quantidade, mas eu estou falando de um tempo que você realmente vai para a presença de Deus, busca a presença dEle, se derrama o seu coração, e você sai dali, mesmo que a circunstância ainda não mudou, mas você sai dali aliviado. Você não sai dali com aquele peso, com aquela angústia. Agora, essa vida de oração, queridos, ela precisa ser constante. Ela precisa ser crescente. Eu sei que é coisinha aqui de novo convertido que eu estou ensinando para vocês, mas eu acredito que muitas vezes nós temos que estar revendo essas coisinhas de novos convertidos, porque eu estou dizendo para você, eu sou pastor, mas muitas vezes coisas básicas, queridos, às vezes eu deixo de praticar na minha vida e sofro, porque às vezes eu estou deixando coisas básicas. Começa a se atarefar, se inquietar com tanta coisa, fazer tanta coisa, e deixa de tirar aquele tempo realmente que vai para a presença de Deus. Eu estou falando de oração, não como um rito. Eu estou falando daquela oração, queridos, que você vai para a presença de Deus, e como diz lá em Tiago, você ora com fé. Tiago, capítulo 1, do verso 6 ao verso 7, aquele texto que fala, peça a Deus com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida não vai receber coisa alguma do Senhor. Eu estou falando de oração, queridos, que você ora e você crê. Você ora e você crê naquilo que você está orando. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 29, Jesus diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês.
Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. E eu sei que vocês sabem que esse descanso que Jesus está falando não é um descanso físico. Encontrarão descanso para as vossas almas. É o que as pessoas têm sofrido no tempo de hoje, é na alma, é no interior, é nos sentimentos, é emocional. E Jesus está falando, venham a mim. É verdade? A Bíblia é verdade? Então Jesus está falando, se você vier a mim, vem para a minha presença, busque a minha presença, vem para a minha presença, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Você, nós que estamos andando inquietos e ansiosos, Ele está falando, se você me buscar, se você vir a mim, todos que estão cansados, estou cansado e é um cansaço de alma, estou desanimado, estou entristecido, porque é um cansaço aqui na alma, e Jesus está falando, vem a mim, filho, eu tenho descanso para você. E não basta você saber desse versículo, a diferença que vai fazer é quando você for até Ele. E muitas vezes é dia após dia, dia após dia, com perseverança. É fé e perseverança, fé e perseverança. E nós seremos curados. Nós venceremos esse inimigo. Não deixe ele se instalar na sua vida, não deixe ele se instalar na sua casa. Mas um grande segredo está aqui. Não andem ansiosos, mas, através das orações e súplicas, apresente a Deus os seus pedidos, as suas necessidades, os seus desejos, apresente a Deus. Amém, queridos? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está? Queridos, eu gosto de falar às vezes, quando dando exemplo da minha vida, até para entender que como pastor, se o líder às vezes sujeito a isso, às vezes que se subentende que o líder tem que ser mais maduro, uma pessoa mais madura, muitas vezes, queridos, durante a semana, como eu disse, às vezes tão atarefado, e entrar no mecânico, entrar de forma mecânica para ler a Bíblia, entrar de forma mecânica para orar, e às vezes vou para a Bíblia, muitas vezes para ler, mas às vezes ler procurando um ensino bíblico, procurando o que vou pregar, vou orar, mas às vezes orando de forma mecânica pelas necessidades, até pelos irmãos, mas às vezes entra naquela forma mecânica, e sabe, eu estou falando de você ir para um tempo que você realmente se aquieta, e você consegue ouvir, e você consegue tirar essas verdades que estão aqui, e descer ao coração, e aquilo começa a trazer aquela paz, começa a trazer aquela alegria, começa a trazer aquele refrigério. Amém, queridos? Como é que eu faço para vencer a ansiedade, pastor? Acredite na palavra, persevere na oração, tenha uma vida de oração. E no verso 7, olha o que diz aí. Aliás, no verso 6 ainda. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças. Como que eu venço a ansiedade? Tenha uma vida, queridos, de ação de graças. Tenha uma vida de ação de graças. Queridos, nós precisamos ter um coração cheio de gratidão para com Deus. E o desejo de demonstrar essa gratidão por meio de ações. Palavras, atitudes que demonstrem que realmente eu sou grato. E eu quero agradá-lo. O texto é claro em dizer, em tudo, pelas orações, súplicas e com ações de graças. Quer vencer isso? Tenha um coração cheio de gratidão. Não só cheio de gratidão, mas tenha o desejo de demonstrar essa gratidão ao seu Deus. Eu quero ler alguns textos com vocês que falam sobre isso. Salmo 116, o verso 12. Salmo 116, 12. O salmista diz assim, como é que eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Sabe, queridos, a gente tem esse coração. Senhor, como é que eu posso retribuir tanta bondade que o Senhor tem tido com a minha vida, com a minha casa? Então não é só falar, sou grato, mas ter no coração esse desejo de retribuir. Eu quero retribuir a Deus. E eu quero dizer algo para você, mas não tem nem como retribuir. Tem.
tem como retribuir a Deus toda a bondade para o que Ele tem feito para a nossa vida. Ainda no Salmo 116, o verso 17, diz assim: oferecerei a Ti um sacrifício de gratidão, e invocarei o Teu nome, ou invocarei o nome do Senhor. Oferecerei a Ti um sacrifício de gratidão. No Velho Testamento nós sabemos que eles ofereciam sacrifício de animais, né, como um sacrifício de gratidão ao Senhor. Mas hoje, queridos, que sacrifício seria esse? Eu quero ler um outro texto com vocês, Salmo 51, verso 17. Texto bem conhecido. Salmo 51, o verso 17. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sabe algo que agrada a Deus, queridos? Sermos uma pessoa quebrantada. Sermos uma pessoa quebrantada na presença de Deus. E nós vimos aqui também no nosso Tadel uma outra coisa que agrada a Deus. Está em Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20, aonde nós recebemos uma ordenança de irmos, fazemos discípulos, batizando e ensinando eles a obedecer ao Senhor. Sabe algo que agrada a Deus? É quando nós temos esse coração quebrantado e nós nos preocupamos com o que é importante para Deus de verdade. Que são vidas, são pessoas. Quer viver livre da ansiedade? Entrega os seus problemas a Deus, as suas necessidades, os seus desejos. Enquanto isso, cuida daquilo que é importante para Ele. Se nós somos gratos de verdade pelo que Deus fez na nossa vida, queridos, ou tem feito na nossa vida e na nossa casa, isso precisa ser expresso. A gratidão não é algo só para se falar de boca. Nós precisamos expressar. E uma das maneiras de expressar gratidão, queridos, é agradar o coração do Pai. Como é que eu posso agradar o coração do Pai? Só tem algo, que presente que a gente vai dar para Ele? O que é que a gente pode dar para o nosso Deus? Algo que agrada o coração do Pai, queridos. Quando a gente, em vez de ficarmos vivendo para nós mesmos de forma egoísta, nós entregamos a nossa vida para cuidarmos de outras vidas. Para cuidarmos de outras pessoas. Porque o que Deus se importa é com pessoas. É com vidas que estão sofrendo, perecendo sem Ele, sem conhecer a salvação, com essa geração que está vivendo esse tempo de enfermidade, de ansiedade, e Ele quer que essas pessoas conheçam a Ele e não vivam assim. E se nós somos gratos de verdade, nós precisamos nos dispor: Senhor, o que eu posso fazer para retribuir todo o bem que o Senhor tem feito a mim? Acho que se Deus pudesse responder, parafraseando, Ele diria: filho, não viva de maneira egoísta. Entregue a sua vida nas minhas mãos e deixa eu usar a sua vida para cuidar de outras vidas. Deixa eu usar a sua vida para que outras vidas sejam alcançadas e cuidadas. Enquanto isso, filho, eu cuido de você. Seja uma pessoa quebrantada. Seja uma pessoa rápida para se arrepender. Seja uma pessoa de um coração quebrantado na minha presença. Isso vai agradar a Deus. E uma pessoa que se preocupa com os outros. Se eu não me engano, acho que 1 Coríntios 10, 24 diz assim: ninguém deve buscar o próprio bem, mas sim o do outro. Cuide de outras pessoas. Em vez de você ficar preocupado e inquieto com tantas coisas suas, entregue nas mãos do Senhor, faça o que você tem que fazer, mas entregue nas mãos dEle e vai cuidar do que é importante para o Senhor, que são pessoas. Enquanto isso, Deus vai estar cuidando de você. Eu creio que é isso que diz respeito quando fala: busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar, queridos. Amém? Mas vamos lá para a gente encerrar. Como é que eu faço para não viver ansioso? Além de ter uma vida de ação de graças. Filipenses 4:8. Volta lá em Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, vá prestando atenção, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que é correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou que é digno de louvor, que seja isso que ocupe a nossa mente. Quer viver livre da ansiedade? Ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é verdade. Não tem como não vivemos ansiosos se nós estivermos o tempo inteiro ocupando a nossa mente com coisas ruins, notícias ruins, coisas que não edificam as nossas vidas. Quer viver livre da ansiedade? Ocupe o tempo inteiro a sua mente. Tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, seja isso que ocupe o tempo inteiro a nossa mente. Porque se nós estivermos assim, ocupando a nossa mente com tudo que é bom, se nós estivermos na presença do nosso Deus, numa vida de oração constante, crescente, quebrantado, queridos, nós vamos viver livre da ansiedade. Nós vamos viver disso. Ela pode até passar, mas ela vai passar. Nós nascemos para vencer, nós nascemos para dar certo, e nós nascemos para a glória de Deus, queridos. Então, e isso é uma verdade. Nós nascemos para vencer, nós nascemos para dar certo, e nós nascemos para a glória de Deus. Então, eu consigo. Deus não criou você para derrota. Deus não criou você para ser um fracassado. Deus não criou você para viver cabisbaixo, ansioso, inquieto, depressivo. Pode passar, pode acontecer, pode, mas não permita que esse não é o desfecho. Esse não é o fim. Então diga para você mesmo, por causa da palavra, eu consigo e eu vou vencer isso. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E em último lugar, ainda no versículo 9, Paulo diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram, e viram em mim, e o Deus da paz vai estar com vocês. Sabe, queridos, eu acredito que de forma geral, às vezes a gente tem o hábito de olhar para coisas ruins. Acredito que isso é da nossa natureza caída. Às vezes a gente é mais fácil a gente olhar para o ruim. É mais fácil a gente dar ouvidos para a notícia ruim do que para a notícia boa. É verdade ou não é? É mais fácil você acreditar em coisas ruins do que acreditar em coisas boas. Parece que a nossa natureza foi treinada para isso. É mais fácil, às vezes, a gente olhar para o que não está dando certo do que para aquilo que está dando certo. Um exemplo disso, às vezes as pessoas olham para a igreja. Vamos lá, às vezes pessoas que não são cristãs, não são crentes. Às vezes elas têm alguma dificuldade para se render ou para vir para a igreja. Elas têm mais facilidade de olhar para aqueles cristãos que estão dentro da igreja e dando mau testemunho, do que de olhar para um que está dando bom testemunho. Às vezes olha para pega aqueles que estão dando mau testemunho. Por que não olha para quem está dando bom testemunho? Mas pega aquele que está dando mau testemunho e fala: lá, ó como é que é os crentes. Ó, crente é assim, crente é assado, crente é daquele jeito. Mas pegou um que está dando mau testemunho. E aqueles que estão dando bom testemunho? E aqueles que têm andado conforme a palavra de Deus, em santidade, em retidão, em amor. Amém, queridos? Então cuidado com isso. Cuidado com isso. Por que eu estou dizendo isso? Conforme Paulo está dizendo aqui, ó, olha para a minha vida. O que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu e viu em mim, coloque em prática na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Se espelhe em pessoas que têm dado certo. Não fica se espelhando em quem não deu certo. Às vezes você foi acometido de uma enfermidade. Vamos lá, às vezes uma pessoa foi acometida de um câncer, uma doença que assusta muita gente. Às vezes ela vai pesquisar e ela vai olhar muitos quadros de pessoas que morreram, de pessoas que pereceram, muita coisa ruim. Por que não pega para olhar aquela pessoa que foi curada? Não pega para olhar aquele que venceu, não pega para olhar o que deu certo. Às vezes as pessoas pegam a olhar o lado negativo. E o que eu quero dizer para vocês dentro desse texto que Paulo está ensinando, ó, ei, olha para o que tem dado certo. Olha para as coisas que têm dado certo. Se espelhe nas pessoas que têm dado certo. Ah, pastor, é tão difícil, eu acho que não é possível andar assim.
Pega, ainda que seja um no meio de milhares, um que tem andado e não tem vivido ansioso, um que tem andado em paz, um que tem andado em alegria, um que tem dado testemunho. Olha para a vida desse. Olha para a vida dessa pessoa, para quê? Para você olhar para essa pessoa e dizer, é possível sim. É possível. Eu olho lá, eu tenho visto a vida do pastor Paulo, eu tenho olhado a vida do Júnior, e eu vejo que ele passa, mas eu vejo ele anda em paz, ele anda tranquilo, ele não anda, ele anda alegre, ele não tem vivido ansioso. Pega para olhar para uma pessoa que tem vivido assim, olha para ela e se espelhe, para quê? Para dizermos para nós mesmos, no nosso coração, é possível, porque nós precisamos de referências. Referências para que a gente diga, para que a gente veja na prática que o que está aqui é possível. Então olhe para pessoas que têm dado certo. Olhe para situações que têm dado certo, queridos. E creia que é possível sim andarmos, queridos, com a paz de Deus, com a alegria de Deus, independente das circunstâncias. Independente. E com isso eu quero fechar Filipenses capítulo 4. Ainda no capítulo 4 mesmo, do verso 10 ao verso 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Paulo dizendo aqui. E aí ele diz, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é possível, querido. Independente do quadro que você esteja enfrentando, eu não preciso nem saber. Como você também não precisa nem saber os quadros que eu enfrento. Às vezes nós ficamos dando desculpas. É porque eu estou passando isso, é porque eu passei aquilo outro, e eu não estou querendo ignorar aqui as dificuldades ou a dor de ninguém. Mas o que eu quero dizer, não fica dando ênfase para a sua dor, não fica dando ênfase para a sua dificuldade. Dê ênfase para o que diz a palavra. Mesmo que seja algo tão difícil, às vezes aos nossos olhos humanos, olhando para realmente, nossa, a situação que esse meu irmão está passando, é impossível não viver ansioso. Tá, pelos sentimentos e circunstâncias mas a palavra diz que em toda e qualquer circunstância, é possível você ter paz. É possível você ter alegria. Paulo aprendeu esse segredo, em toda e qualquer circunstância, de viver, ter a paz que excede o entendimento e a alegria que vem do alto. Amém? Até porque nesse texto diz, alegro-me grandemente no Senhor. Em último lugar eu digo isso, quer viver livre da ansiedade? Faz do Senhor a fonte da sua alegria. A fonte da sua alegria não pode ser seu marido, não pode ser o seu filho, não pode ser o seu emprego, não pode ser o seu ministério, não pode ser nada e ninguém. Faz do Senhor a fonte da sua alegria, para que assim você possa viver livre da ansiedade. Amém, queridos? Amém, igreja? Nós passamos por isso, mas eu quero dizer para você, não viva, não aceite viver assim. Jamais aceite viver assim. Eu sei que tem ajudas hoje, nos tempos de hoje, eu não estou ignorando isso. Ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra. Se você puder fazer, lançar mão disso, faça. Mas eu quero dizer para você que tem um remédio poderoso aqui. Um remédio poderoso que nos diz, um remédio que é verdade, que é possível vivermos em paz e alegres, independente das circunstâncias. Se nós aprendemos e aplicarmos, nos esforçarmos para praticar isso, nós vamos viver assim. Amém? Fica de pé. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. E o meu pedido ao Senhor é que o Senhor continue a ministrar nos nossos corações, de forma que ela se torne viva, Pai,
E nós não venhamos andar ansiosos e inquietos, como diz a tua palavra, por coisa alguma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E para a glória do teu santo nome. Amém? Eu vou despedir o pessoal de casa. Eu não sei se já encerrou. Já encerrou, Mi? Vou despedir o pessoal aqui. Eu quero só ter um tempinho com vocês. Quero dizer ao pessoal que está em casa nos acompanhando online, que Deus abençoe a sua vida, que você se aproprie dessa palavra e viva plenamente a vida plena e abundante, feliz e em paz que Deus tem para você em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.